Eu estou muito animado com esse assunto. Esse assunto é um assunto muito novo, acho que para a igreja no Brasil. Eu chamo esse assunto de batalha espiritual centrada em Deus. Normalmente, quando nós ouvimos a palavra intercessão, nós pensamos, pelo menos na maioria dos lugares, os circuitos de igreja, quando nós falamos esse termo intercessão, normalmente nós associamos esse termo com brigar com o capeta. Sim ou não? Talvez essa seja só a minha experiência. Mas normalmente está ligado a esse assunto. Então eu vou estar falando sobre esse tema, batalha espiritual, e pegando a perspectiva de Paulo a respeito desse assunto, intercessão e a batalha espiritual centrada em Deus. Ainda sendo insistente nos assuntos que eu tenho falado nos dias anteriores, eu não acredito que é possível ter um movimento de oração sustentável e contínuo sem que a gente tenha uma revelação profunda do carinho de Deus por nós, da paternidade de Deus por nós. É imprescindível que a igreja posicione o coração num lugar de busca para compreender esse atributo de Deus, para que ela se torne uma igreja que caminha em parceria com o Senhor. Normalmente, todos nós oramos para Deus nos usar. Quem que ora para Deus te usar? Normalmente é isso que fazemos. Encontramos Deus, depois queremos sair e trabalhar para Ele, para impressioná-lo e impressionar as pessoas. Deus, ao contrário de nós, Ele quer nos encontrar para nos apreciar. Ele não está estressado com empregados, Ele não quer trabalhadores, Ele quer amantes. Amantes trabalham muito melhor do que escravos. Então, o principal motivo do Senhor é que Ele quer encontrar com a gente para apreciar a nossa presença. Esse é o desejo dEle. É isso que Ele tem em seu coração. E é impossível que a gente permaneça no lugar da oração se o entendimento que temos sobre Deus é de um Deus que está sempre criticando a nossa vida, que está sempre de cara feia, que está sempre nos rejeitando. Por isso eu enfatizei durante todos esses 2 dias o amor do Pai e como a paternidade está relacionada ao sacerdócio, para criar um fundamento para uma intercessão alegre, sustentável, leve, e que vai mudar o mundo. Amém? Então, por isso que eu gastei todo esse tempo antes de entrar nesse assunto da batalha espiritual em si. Efésios 6, 12, vamos abrir. Opa. Capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10, Paulo começa a descrever a batalha que é travada, a batalha espiritual que existe entre a igreja e os principados e potestades. No versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas que existe uma luta, sim, contra principados, poderios, príncipes desse mundo, príncipe das trevas, contra exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Vem comigo para Efésios 1, verso 18. Paulo está orando pela igreja. E a maior parte das orações de Paulo são pela igreja. Paulo era um profundo conhecedor do plano eterno de Deus. Então, ele tinha o entendimento de que se a igreja entrasse no cumprimento do plano eterno do Senhor, o plano do Senhor seria cumprido na terra. Então, ele está orando pela igreja, pedindo que os olhos da igreja sejam abertos, os olhos espirituais sejam iluminados, para que eles conheçam a esperança do chamado que ele fez, quais são as riquezas da glória da herança nos santos e qual é a suprema grandeza do poder que atua para conosco os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder,
que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos céus. O que Paulo está orando, ele está orando para que a igreja tenha uma revelação, tenha os olhos espirituais abertos, para ter entendimento do que aconteceu com Cristo. Qual é a posição que ele está agora? Ele está acima de todo o principado, de toda potestade, de toda autoridade. Não existe um rival para Deus. Deus não tem um rival. Satanás não é seu rival. Satanás é rival da igreja, mas não de Deus. Ele é um conservo e ele só pode atuar se o Senhor assim o autoriza. Não existe luta entre Deus e o diabo. Deus poderia esmagá-lo exatamente nesse momento. Ele é um mosquitinho. Mas ele não o faz, porque se lermos o resto, vamos entender que ele quer esmagar a cabeça da serpente através da sua igreja. E é por isso que Paulo está gastando o seu vasto vocabulário para explicar qual é a posição da igreja. Primeiro, ele está querendo que a igreja entenda qual é a posição de Cristo. Algum tempo atrás, no Rio, saiu uma matéria no jornal local, onde a igreja estava entrando na justiça para decidir quem seria o padroeiro da pavuna. Se seria uma determinada entidade ou Cristo. Isso demonstra a falta de entendimento que a igreja tem da posição de autoridade que o nosso Senhor ocupa quando Ele for ressuscitado. É por isso que Paulo está orando com fervor. Pai, que caia o espírito de sabedoria, que caia um espírito profético, que abra os olhos da sua igreja, para que ela entenda que Cristo está acima de toda maldade. Cristo está acima da pedofilia, Cristo está acima da pobreza, Cristo está acima da dependência química, Cristo está acima de toda a escravidão imoral, Cristo está acima da destruição da família, Cristo está acima de toda atuação e influência maligna. Mas quantos conseguem acreditar nisso? Eu penso que a nossa mente tem um entendimento da seguinte forma: nós cremos que Deus pode fazer tudo, não cremos, amém, irmãos? Mas nós não cremos que Ele vai fazer tudo. Bem diferente. Eu creio que Deus pode curar o doente, mas eu não sei se Ele vai curar o doente. Eu creio que Deus pode transformar regiões inteiras, mas eu não estou certo se Ele vai. E é por isso que Paulo está orando, para que você veja. Eu abençoo você nessa tarde, meu irmão, para que você veja. Para que você veja Ele assentado no trono à destra do seu Pai. E no capítulo 2, Paulo começa a falar que essa posição não é apenas de Cristo. No verso 6 diz que: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em... Aonde você está agora? Em que lugar? Mas qual é o local que você está sentado? No trono. Nós não oramos da terra para o céu. Nós oramos do céu para a terra. E ele está dizendo que Cristo está acima dessa influência maligna que atua em todas as nossas cidades. E que a igreja também está nesse lugar. Mas nós cremos mentalmente, mas não cremos no nosso coração, e por isso não acreditamos que Ele vai fazer. Nós aprendemos a conviver muito bem sem avivamento. Sabe por que não tem avivamento? Quantos sabem por que não tem avivamento? Porque você consegue viver mais 6 anos sem. Não faz tanta diferença se Ele está visitando ou não para você. Por isso Paulo está desesperado, para que a igreja veja que você está numa posição de autoridade onde pode mudar as coisas. Ele não está ignorando a oposição, que existe uma luta, existe uma oposição nas regiões celestiais das nossas cidades,
Mas, ao mesmo tempo, ele está orando para que a igreja entenda que essa oposição é nada comparado à nossa posição nele. É nada. E eu creio que se a igreja dos últimos dias deseja cumprir a grande comissão e estabelecer a justiça de Deus na terra, ela precisa ser liberta dessa mentalidade passiva e pessimista. Precisamos ser libertos dessa mentalidade de que tudo vai acabar mal, de que tudo vai ficar desse jeito e que só vamos solucionar os problemas da terra quando Cristo voltar. Isso é uma mentalidade pessimista, passiva e antibíblica. Sim, é óbvio que existem coisas que só serão resolvidas na segunda vinda, no reino milenar, é óbvio. Mas não existe base bíblica para sermos fatalistas e convivermos muito bem com as coisas do jeito que elas são e estão. Não há base bíblica para isso. E normalmente nós colocamos isso, essa visão fatalista, às vezes na conta da própria teologia, como muitas vezes eu mesmo já fiz. Quantas vezes eu fui tomado por um pensamento de engano sobre o que Deus queria fazer em uma determinada região, e a desculpa que eu usava era a teologia sobre o reino de Deus que já veio e ainda não. Que é uma teologia saudável, bíblica, mas que quando interpretada de forma errada, é um desastre. O reino já veio, porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, e Ele está reinando, e Ele derrotou principados e potestades. Então toda a influência do reino está liberada, mas o reino também não veio, porque só virá plenamente quando Ele estiver reinando na terra, fisicamente. Mas todas as vezes que eu olhava a destruição, o pecado e o cativeiro na minha cidade, o que eu fazia? Coloca na conta do ainda não. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não sei se essa linguagem é familiar para você. Mas todas as vezes que eu não conseguia lidar com a situação do crack, com a situação da imoralidade, com a situação da homossexualidade, da hipersexualização na minha geração, e eu não tinha forças e me tornava impotente diante daquela tragédia, eu colocava na conta do ainda não, dizendo, não, essas coisas vão permanecer desse jeito. Quando Cristo voltar, elas serão resolvidas. Isso não é bíblico de forma alguma. Nós precisamos viver o máximo do ainda não no hoje. Nós precisamos puxar o poder do mundo vindouro para esses dias agora, o máximo que for possível. Eu acredito que antes da volta e do retorno de Jesus, algumas cidades inteiras serão transformadas pelo poder do Evangelho. E outras serão julgadas pela ira de Deus. Mas todas essas coisas através do poder da igreja que ora. Nós vamos ter o poder de ligar e desligar, de autorizar o mover de Deus e desautorizar o mover de Deus e autorizar o juízo de Deus, ligar e ligar, concordando com Ele, em parceria com o seu coração para regiões inteiras. Eu queria que o seu coração fosse despertado para a realidade de que uma pessoa dentro do quarto com os joelhos dobrados é mais influente do que o presidente dos Estados Unidos. Uma senhora de 80 anos dentro do seu quarto de joelhos dobrados é mais influente que o líder do G8, G20. Porque ela está em contato com o rei de toda a terra, com o governador do universo, com aquele que comprou a terra com seu sangue. Ele tem direito legal dessa terra, ele reconquistou essa terra, e Ele está nos chamando para entrar em parceria nessa autoridade, para mudar situações. Eu creio nisso com todo o meu coração, por isso eu disse todas aquelas estatísticas. Mais de 15 prostíbulos foram fechados no Rio de Janeiro, quando começamos a orar contra o tráfico humano. Nós nunca visitamos esses lugares, mas quando nós oramos, aquilo é a vontade de Deus, e aquilo se manifesta fisicamente. Eu tenho um sentimento, meus irmãos, que estamos prestes a viver um rompimento muito grande do Espírito Santo na igreja, no mundo e nas nações.
Nesse momento, o Brasil inteiro está orando, 12 cidades inteiras. Para mim isso é um número profético, e fala do altar de Elias, 12 pedras. Em cada sede da Copa do Mundo existe uma fornalha de oração dia e noite. Isso nunca aconteceu antes na história da nossa nação. Nunca. E nós estamos prestes a viver um rompimento como país, como igreja, e eu não estou com o meu coração cheio de fatalismo, eu estou cheio de esperança. Esperança não é expectativa. Expectativa é um sentimento humano que pode ser frustrado. Eu tenho esperança, que é fé futura. Vai rolar. Vai acontecer. Você não fica empolgado com isso? Sua cara está de depressão, mas tudo bem. É o sono. Na medida que a gente manifesta o poder do reino que já veio, nós preparamos o caminho para o reino que ainda não veio. Na medida que nós discipulamos as nações, nós estamos preparando o caminho para o reino que ainda não veio, para a segunda vinda de Jesus. Existe uma medida de poder de Deus liberada e disponível agora. Agora. Que pode ser acessado por meio da oração. Em Lucas capítulo 11, os discípulos pedem a Jesus para que ensine eles a orar. Lucas 11, verso 1 e 2. É muito interessante porque os discípulos pedem, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Qual é o quadro? O que está acontecendo? Os discípulos de Jesus observaram qual era o efeito da atuação do ministério de João e dos seus discípulos. E eles perceberam que mais ou menos 10 cidades inteiras estavam se arrependendo. E o reino de Deus estava se manifestando. Lembra que João começa a pregação dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Eles perceberam que existia uma atuação do reino, na medida que 10 cidades inteiras se convertiam. Então eles perguntam: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos, porque a ação eficaz do Espírito no ministério deles é poderosa e nós queremos viver isso. Ensina-nos a orar. Se existe uma oração a ser feita hoje, é: ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar de maneira que o reino de Deus se manifeste. O reino de Deus não é uma teoria, o reino de Deus é demonstração de poder. É isso que Paulo dizia: minha pregação não é apenas blá blá blá, a minha pregação é poder, eu demonstro poder, para que vocês não se apoiem na sabedoria humana, mas para que vocês se apoiem no poder de Deus. Eu não sei qual é o medo que nós temos do poder de Deus, talvez pelos traumas do século passado, mas o que o Espírito Santo está fazendo nesses dias é que ele não vai derramar esse poder mais apenas sobre um homem na plataforma, um homem poderoso, cheio de glória, com um grande ministério. Hoje, o poder de Deus quer irromper sobre todo o corpo de Cristo. Joel fala sobre o profético de todos os santos, servos, servas, crianças, filhos, filhas, pais, velhos, todos entrando debaixo de um espírito profético. Isso significa um adolescente ir no shopping comer um hambúrguer, encontra um paralítico, puxa ele daquela cadeira de roda, cura ele em nome de Jesus e sai quietinho sem avisar a ninguém. Ele não recebe glória daquilo. Isso está acontecendo agora, nesse momento, em muitos lugares. Hoje nós temos uma sala de oração toda liderada por crianças em nossa comunidade. É assombroso o que o Senhor está fazendo através dessas crianças. 8, 9, 12 anos. Espírito de profecia, palavra de conhecimento assertiva, oração pelos enfermos. É muito mais simples para essas crianças. Nós ensinamos: ore pelo enfermo assim, assim, assim. Elas vão lá, ora, a pessoa é curada, acabou. Não tem complicação. O Espírito Santo está sendo derramado, sim, agora. Eu quero trazer esperança ao seu coração. Existem coisas acontecendo. Se você se conectar, você vai perceber. Nem tudo vai mal. E é tremendo fazer parte disso. Ele disse: ensina-nos a orar. Então Jesus começa a ensinar orando, a oração. A primeira palavra que sai da boca de Jesus é Pai.
Porque a paternidade de Deus tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com quem somos, tem a ver com intimidade. A segunda coisa que ele diz é: santificado seja. Na medida que entendemos quem Deus é, mudamos a nossa formalidade ou nosso formalismo religioso e entramos em admiração. A palavra santificado significa não há outro como Ele. Assombro, senso de assombro. Como pode um Deus todo-poderoso que não precisa de nada ser o meu Pai? Ele é santo. Gera adoração. A paternidade gera o serviço de adoração, mas de forma íntima. O formalismo é quebrado. Você já viu como as pessoas oram? O formalismo é confundido com reverência. Senhor Deus de Abraão, Miqueias, Naum, Sofonias, adentrar-me-ei em vossa presença. As pessoas acham que usar o português da Bíblia torna ele espiritual. Eu tenho um amigo que você precisa ter um dicionário bíblico para conversar com ele. Eu nunca entendo. Ele me encontra na rua e diz: vamos galgar alguns versículos. O que é galgar versículo? 2 semanas depois ele desvia e fala: ei, vamos fumar um baseado. Ele fica 2 meses na igreja e 2 meses fumando maconha. Quando ele converte, ele muda a linguagem, cria um dialeto evangélico gospel, que ninguém entende o que ele está falando. Usar o português da Bíblia não te faz íntimo. Isso é um formalismo vazio de vida. Quando você vai pedir alguma coisa ao seu pai, é desse jeito que você faz: amantíssimo Pai, excelente Pai, adentro em vossa presença, amado Pai, conceda-me R$1 para o picolé, papai. Sairei da vossa presença, papai. Duvido. Pai, papai, te amo tanto. Jesus veio revelar Abba. Isso faz com que a gente fique assombrado. O Pai de Jesus é o meu Pai. Isso me leva para a terceira coisa: a intercessão. Venha teu reino. Venha teu reino sobre a Vila Mimosa, no Rio de Janeiro. Nós oramos ali naquele lugar, saímos às ruas para evangelizar, convidamos as meninas para almoçar com a gente. 6 meninas de programa apareceram. Uma dessas hoje já está num centro de recuperação. Ela entrou na sala de oração e começou a chorar. E ela disse: Deus está aqui. Ela não recebeu nenhum folheto evangelístico. Ela disse: não me deixa voltar, não me deixa ir embora desse lugar. Há 25 anos usando cocaína para se prostituir. Não me deixa ir embora desse lugar. Nós levamos ela para casa de um irmão lá de São Gonçalo, porque ela não podia ficar num local. E ela ficou lá na reunião da ceia, foi muito legal. No outro dia, a Maíra foi para Copacabana. Deus está fazendo coisas incríveis. A minha esposa é super tímida, ela foi evangelizar travesti. Cara, nossa igreja está evangelizando, cara. Foram levar o amor de Deus nas ruas de Copacabana, em plena Copa do Mundo. No outro dia apareceram 12 meninas. Uma das meninas levou 6 filhos. E nós estamos ganhando espaço, combatendo o tráfico humano de joelhos. O reino de Deus significa que o governo do Senhor sobre situações que estão erradas começa a se manifestar. E o nome disso é justiça.
Vocês não gostariam de viver isso na região de vocês? Então ele disse: venha teu reino, Senhor. Por que nós abandonamos a oração? Por que a igreja abandonou esse lugar? Por que soa estranho quando nós falamos de ter pessoas em tempo integral orando? Por que soa estranho? Por que escandaloso? Por que abandonamos esse lugar? O meu lema ministerial é: para tudo e ora. Porque Deus vai fazer algo que a gente ainda não viu, algo inédito. Eu abençoo o seu coração para ter esperança nisso. Deus está levantando uma casa de oração que contende. Ela não vai ficar só adorando em contemplação. Ela vai combater tráfico humano, falsas ideologias nas universidades. Imagina, existe hoje mais de 30 universidades com salas de oração queimando em várias regiões do país. Esses lugares que eram colocados na mão de Satanás com as suas ideologias falsas estão sendo retomados pela igreja. Imagina, nós temos uma menina de 13 anos que ela implantou uma sala de oração na sua escola de ensino fundamental. Na primeira semana apareceram 2 pessoas. 2 semanas depois tinham 20 jovens, adolescentes orando naquele lugar. A professora chorava com testemunho. Eram adolescentes que estavam aí fazendo nada para ninguém. E que estão sendo convocados pelo Espírito Santo para esse lugar de contender, de combater falsas ideologias humanistas, corrupção, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. É isso que o Senhor está nos chamando. Em Mateus 16 existe uma revelação muito poderosa. Jesus está lá em Cesareia de Filipe. E naquele lugar ele se revela para os seus discípulos. Há uma revelação dada a Pedro, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: baseado na revelação de quem eu sou, Pedro, estou te dando uma chave. O Senhor está dando uma chave para a igreja brasileira, para abrir, para fechar, para ligar, para desligar, mediante a revelação da beleza de quem Ele é, da beleza de Deus. Ele disse: mediante essa revelação, Pedro, eu estou te dando chaves, eu estou edificando a minha igreja, eu estou edificando a minha casa, e eu estou dando autoridade para que vocês liguem e desliguem, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Jesus está usando uma linguagem militar, ele está usando uma linguagem de agressividade, não de passividade. Normalmente, quando nós lemos esse versículo, nós achamos que as portas do inferno, elas vão correr contra nós, atrás de nós. Mas é ao contrário, ele está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer, nós vamos meter o pé na porta e derrubar as influências do inferno. Portas falam de acesso, fala de governo. Os juízes se assentavam às portas para decidir o destino das cidades. É uma influência. E eu não sei se você sabe, Cesareia de Filipe, nos tempos do Antigo Testamento, era um dos principais locais de adoração a Baal, aonde eles cultuavam Baal e também tinham relações sexuais com aqueles sacerdotes. Por isso Jesus escolhe esse lugar para dizer que a revelação dele vai derrubar as portas do inferno. Em Cesareia de Filipe, na entrada da cidade, tinha uma gruta cheia de ídolos, e eles adoravam nos tempos de Herodes um deus chamado Deus Pan, que era metade homem, metade bode. Ali dizia que Pan reinava com as suas ninfas. Eles cultuavam o Deus Pan através da imoralidade sexual. Não sei quantos sabem, prostituição é um culto a Satanás. E naquele lugar, naquela gruta, existem fotos arqueológicas. Aquele lugar é conhecido como Portão do Inferno. Os judeus não chegavam naquele lugar, eles não frequentavam aquele lugar. Acreditava-se, os antigos judeus, que ali era a porta de influência de Satanás. Exatamente nesse lugar de culto a Baal, de culto à imoralidade, ele está dizendo: a minha igreja vai ser triunfante, na medida que ela tem o conhecimento de quem eu sou. Por isso eu enfatizo, a intimidade precede a intercessão. Quem é Jesus para você? O padroeiro da pavuna?
Quem é Jesus para a igreja? Esse povo que conhece esse Deus vai derrubar as influências nos lugares mais terríveis de toda a terra. No centro da Vila Mimosa, 5.000 prostitutas nas portas dos bares, sem roupa. A luz está brilhando ali. Isso é inédito. Deus está acordando o seu povo. É por isso que você está aqui ouvindo isso. Jesus usa essa linguagem de um exército invadindo e derrubando influências sobre a cidade. Cidades inteiras estão debaixo dessa influência de imoralidade. E esse é o nosso chamado. Nós não podemos ficar debaixo do espírito de férias. Está tudo bem, é assim mesmo, é o pecado, né? Satanás é chato, né? Tudo bem, não tem o que fazer. Eles escolheram isso, né? Eles têm que querer Jesus, não é assim que a gente fala? Eles não querem nada com Deus. E nós? O que nós desejamos com Deus? Ser um crente bonitinho de domingo à noite? Ou mudar a história? Paulo não se conformava com isso. Ele não se conformava com as situações que se apresentavam diante dele. Em Romanos 15, verso 30, Paulo começa a descrever a importância que ele dava para que a igreja, para a oração corporativa na igreja. E ele começa implorando, dizendo: eu imploro, irmãos, eu rogo-vos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo em vossas orações. Conseguem perceber o clamor dele? Eu estou implorando para a igreja nessa cidade, a igreja de Roma, que se junte a mim num coliseu. Ele está usando a expressão de um coliseu, onde os gladiadores lutavam. Ele está dizendo: unam-se a mim no octágono. Unam-se a mim nessa luta de MMA, versão atualizadíssima. Unam-se a mim nessa luta, eu imploro a vocês, por nosso Senhor. Ele usa a autoridade de Jesus, ele disse, por causa da autoridade dele, e porque ele dá importância à oração, e por causa do amor ágape, ele usa a expressão ágape. O amor ágape do Espírito é a motivação principal para nos unirmos em oração. Uma coisa está acontecendo comigo, na medida que o Senhor começa a me explicar e me ensinar esses princípios, eu tenho sido cheio de amor pela igreja. Há 5 anos atrás, eu era o maior crítico da igreja. Como se eu estivesse fora dela, que é muito pior. Criticar uma coisa do qual eu mesmo faço parte, sou também o problema. Tudo isso tem mudado por causa dessa perspectiva. A perspectiva que Paulo tem da oração e da oração comparativa. Ele está implorando à igreja: juntem-se a mim. Paulo tinha uma visão sobre os avanços da igreja, do reino de Deus, mediante a oração corporativa. Ele dependia da oração dos irmãos, de fato. Ele está usando uma linguagem de extrema urgência, apelando para a autoridade de Jesus, apelando ao amor de Deus, por causa de Jesus, igreja. Por causa do amor dele. Se unam a mim nessa luta, existe uma luta, existe algo que está sendo travado nesse exato momento. Então eu clamo para que vocês não fiquem passivos, com uma mentalidade de derrota e fracasso. No versículo 31, ele começa a falar sobre a causa dessa luta. E ele diz: para que eu me livre dos rebeldes da Judéia, e que a ministração que desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida pelos santos. Paulo acreditava que 90% do seu sucesso ministerial dependia de uma igreja inteira orando. Juntem-se a mim, para que os impedimentos
os impedimentos que existem contra a ministração do Evangelho sejam removidos. Rebeldes, eu não sei se era uma perseguição política ou religiosa, mas basicamente Paulo está dizendo, existe um impedimento. Existe um impedimento diante de mim para que eu ministre com toda a qualidade a igreja em Jerusalém. Então unam-se a mim nessa luta, para que os santos sejam edificados. Um outro exemplo muito legal está em 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18. Esse é o contexto dessa passagem interessante. Paulo havia visitado essa cidade, já tinham se passado 5 anos. Ele e a sua equipe deram início a uma igreja na cidade de Tessalônica. Só que por causa da perseguição, ele e Silas não puderam permanecer nessa cidade o tempo devido. Eles ficaram ali em apenas 3 semanas. E normalmente nas igrejas que eles plantavam, eles ficavam muito mais tempo, gerando discípulos naquele lugar até ir a uma outra cidade. Mas por causa da perseguição e da oposição de Satanás, Paulo teve que sair correndo daquela cidade, junto com Silas. Nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distante do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir ver a vossa face. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, 2 vezes, porém, Satanás nos provocou impedimentos. Era como se aquela igreja tivesse ficado órfã, sem subsídio necessário. E Paulo está orando e pedindo àquela igreja que se una a ele nesse clamor, para que os impedimentos do inimigo sejam removidos, para que ele possa ir lá e terminar de ministrar e completar aquilo que precisa ser derramado. Eu falei 2 o quê? Tá certo ou errado? Tá certo. É porque eu anotei aqui, às vezes na correria eu anoto. No capítulo 3, segue a exortação dele. Verso 10. Primeiro ele anuncia que existia um impedimento dele chegar até a igreja. E agora ele está suplicando a igreja para se posicionar, para combater esse impedimento. Olha o seu argumento. Suplicando continuamente, dia e noite. As pessoas ainda dizem que o momento de oração de noite não é neotestamentário. Suplicando dia e noite, para que possamos ver o rosto, o vosso rosto, e suprir o que falta na vossa fé. Aquela igreja ainda era imatura, existiam impedimentos para que Paulo e sua equipe chegassem ali, e ele está falando, então, vamos orar dia e noite, para que o Senhor remova os impedimentos, e que o próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vós. Paulo acreditava de todo o coração que oração corporativa, incessante e regular iria derrubar as influências satânicas. Amém? Quantos estão entendendo isso? Um outro ponto forte na teologia de Paulo, e aqui eu queria deixar até uma indicação. Existe um livro chamado Reforma Espiritual, que eu peguei emprestado com o Ângelo eternamente. Estou imitando Eliasaf, que pega livro e não devolve também. Do Carson, Lea Carson, Reforma Espiritual, uma teologia sobre as orações paulinas. Muito difícil achar em qualquer lugar, mas pelo site da Cultura Cristã você acha. E existe um jornalzinho do Arauto, não me lembro o número, mas se você pesquisar lá, você vai achar, Orando com o Apóstolo Paulo. Também interessantíssimo sobre a perspectiva que Paulo tinha sobre a oração coletiva. Então, eu indico esses 2 materiais para o auxílio desse assunto. Um outro ponto forte na teologia de Paulo sobre a oração é que ele acreditava que regiões inteiras seriam transformadas
através da oração da igreja. Paulo ele tinha entendimento de que a liberação do poder de Deus dependia exatamente da igreja priorizar a oração. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 4, um texto que foi lido aqui algumas vezes, fala um pouco sobre isso. Ele diz assim: antes de tudo, eu aprendi com o Ângelo, antes de tudo em grego significa antes de tudo. Profundo, né? Paulo está dizendo, antes de qualquer coisa, antes de aconselhamento, antes de evangelismo, antes de missões, antes de tudo, primeira coisa como primeira coisa, antes de qualquer coisa, eu imploro que se façam súplicas, orações e intercessões e ação de graça em favor de todos os homens, também pelos reis e por todos que exercem autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, que deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo está usando uma linguagem aqui que nós chamamos de intercessão governamental. Isso eu aprendi com o Ângelo também. Quando você encontra uma pessoa, um amigo, e você conversa com essa pessoa, você está tendo uma conversa informal, sim ou não? Mas quando você encontra o governador do estado de São Paulo, no seu gabinete, qual é o nome dessa conversa? Governamental. E quando você encontra o rei do universo, estamos falando com o dono da terra, com o governador das nações. É isso que Paulo está descrevendo. Ele está falando de uma intercessão governamental. Ele está apelando à igreja desesperadamente para que isso se torne algo prioritário. Prioritário. Eu acho interessante a visão que os apóstolos tinham sobre a intercessão. Eles acreditavam que os governos físicos eram influenciados pelos governos espirituais. Eles acreditavam que um rei ou um governador era influenciado ou por anjos ou por demônios. As expressões que são utilizadas em Efésios capítulo 6 para falar das autoridades espirituais são as mesmas expressões utilizadas para se referir a reis e governadores físicos, homens, reis, príncipes. É a mesma linguagem. Eles acreditavam que nas regiões celestiais, os principados influenciavam a mentalidade da política, do governo, do presidente, seja lá qual seja o governador. E essa mentalidade gerava uma cultura que afetava a sociedade. Veja se não é assim. Veja se as políticas públicas não estão formando a opinião no que diz respeito ao aborto. Veja se as políticas públicas não estão gerando uma opinião sobre o casamento com pessoas do mesmo sexo. Veja se as políticas públicas não estão influenciando uma sociedade inteira através da mídia. Isso não é neutro. Isso não é natural, não é simplesmente porque o prefeito decidiu pensar daquele jeito. Existem principados e potestades, governos espirituais atuando e influenciando a nossa política, os governadores, as autoridades da nossa nação, da sociedade. E os apóstolos acreditavam que isso tinha total ligação, que o mundo espiritual estava regendo o mundo físico, estavam gerando leis injustas ou leis justas, dependendo de quem estava influenciando aquela região. Alguns exemplos bíblicos sobre isso. Daniel capítulo 9, versículo 3. Deixa aberto aí em Daniel. Estão acordados?
É. Só queria, você falou em relação a 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18, falando que Satanás Estava impedindo. né? Isso. Aí se a gente analisando Atos 16:6, fala que o Espírito Santo pediu Paulo de ir para tal lugar. Aham. Então, essa coisa do discernimento, você conhecer Isso. o Pai, Isso. é importante porque você sabe quando é que Se é você Deus tem ou o que orar, diabo. se é do diabo. Porque Isso. a igreja tem o erro, né, de sempre canalizar para Satanás, e sempre falar assim, é a mão de Deus. Mas ter o discernimento de quem é para você Isso. interferir. Por isso que a intimidade precede a intercessão. Precisa conhecer quem Deus é, a voz dele, para entender se é Satanás ou se o Senhor que não está querendo que você atue ali. Paulo era um cara que conhecia bem a voz de Deus. Daniel capítulo 9, ele está orando uma profecia. Muito melhor do que receber profecias é orar as profecias. E ele está orando as escrituras. Ele está pegando aquilo que foi profetizado por Jeremias, de que o cativeiro iria durar um determinado período de tempo, e ele se posiciona no lugar de intercessão. No versículo 23 e 25, a revelação e uma movimentação angelical acontece. Me parece que o anjo Gabriel vem dar uma visão a ele, vem dar uma explicação a ele, e diz que desde o primeiro momento que ele se posicionou em oração, desde o primeiro dia que ele se posicionou em oração, uma movimentação angelical estava acontecendo, e um impedimento de um principado chamado Principado da Pérsia estava acontecendo para que ele recebesse aquela revelação. Percebam, ele está orando para que Israel saia do cativeiro. Quem era o rei nesse período? O rei da Pérsia. Qual é o nome do principado que está impedindo? Príncipe da Pérsia. Vocês não acham isso, no mínimo, interessante? E ele está lutando no lugar da oração. E no capítulo 10, versículo 12 e 13, ele começa a falar sobre a relação do conflito que estava acontecendo com o príncipe da Pérsia. E quando chega em Esdras, capítulo 1, do 1 ao 3, a influência da oração de Daniel, quando ele ora, o Senhor libera os anjos. Os anjos começam a ministrar o rei da Pérsia. O rei da Pérsia autoriza que o povo saia do cativeiro. Existe hoje um ministério lá nos Estados Unidos de combate ao aborto. São mais de 100 jovens, mais ou menos, estão indo para a Suprema Corte Americana com uma fita vermelha na boca, escrito vida. E eles estão ali contendendo contra o aborto. É um protesto e, ao mesmo tempo, é uma intercessão contra essa lei injusta. Centenas de clínicas de aborto estão fechando. Juízes que eram a favor do aborto estão mudando a sua concepção sobre essa lei. Porque a oração movimenta o reino espiritual começa a tocar os reis da terra, e esses reis vão produzir leis justas. É isso que Paulo está falando. Antes de tudo, que se façam súplicas pelos reis e pelas autoridades. Orem por eles. Orem por eles em todo o tempo, não parem de orar, para que vocês tenham uma vida tranquila e pacífica. Significa o quê? Para que eles produzam leis que não impeçam a pregação do Evangelho, que eles produzam leis que não vão impedir o avanço do reino de Deus, que eles produzam leis que nos deem liberdade para a pregação, para manifestar o reino de Deus. Mas normalmente, eu sempre pensei, se tudo vai ser resolvido na volta de Jesus, por que eu vou orar? Tem que piorar. Deixa piorar. Me ajuda, gente. Quem já pensou assim, por favor? Deixa queimar. Vai ficar com o de Cristo mesmo? Vai ficar pro bicho, então deixa queimar. Não vou me envolver com aborto. Tem que ficar brigando com aborto. Para que mexer com isso? O problema hoje do vício do crack
Está destruindo todo tipo de pessoa e de classe social. Empresários, músicos, mães, pais. O governo não sabe lidar com a situação. São os verdadeiros zumbis. Você passa na Avenida Brasil, tem mais ou menos umas 3 ou 4 cracolândias. Crianças andando, igual zumbi, no meio da rua, alta madrugada. Eu não acredito que isso seja a vontade de Deus. Talvez a gente não mude tudo, mas não mudar nada? Não mudar nada? Um outro exemplo está lá em Atos 12. Pedro foi preso. Lembram dessa história? Não vou ler, muitos versículos. Pedro e Tiago. Tiago é assassinado pelo rei Herodes. Pedro está na prisão. As escrituras dizem que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Na medida que eles se posicionam em oração, diz que um anjo é enviado, solta Pedro da cadeia, mas não só isso. Diz depois que um anjo mata o rei Herodes, remove aquele que estava impedindo o avanço do evangelho. Eles não oraram para que o rei Herodes fosse morto. Eles estavam orando por Pedro ser livre da cadeia. Nós podemos mudar as leis da nossa nação. Eu creio nisso. Você crê junto comigo? A oração vai movimentar o mundo espiritual. A oração vai liberar um ambiente de vida tranquila. Uma outra coisa, em 2 Timóteo ainda, se quiser pode voltar lá. Ele diz para orarmos pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, que está conectada com as autoridades construírem leis para que o evangelho seja pregado com facilidade. Sim, vai ter um tempo que vai haver perseguição. Sim, vai haver um tempo que vai ter oposição. Mas não sei, eu estava lendo o esboço do Haroldo, me parece que ele fala sobre isso, sobre aproveitar a nossa liberdade para avançar. E esse é o momento. Nós temos liberdade de nos reunirmos em qualquer lugar, em praça pública para orar. Nós temos liberdade de alugar salões para orar. Nós temos liberdade de orar nas praças, nas ruas. E nós devemos orar para que os governadores proporcionem leis justas, para que a gente tenha uma vida tranquila e passiva. Mas também para que tenhamos toda a piedade e dignidade. Existem leis e existe uma mentalidade na nossa sociedade de imoralidade hipersexualizada, autenticada pelo governo, que inclusive estava pagando curso de idiomas para as prostitutas no período da Copa, ou antes do período da Copa. Isso não vai promover uma vida de piedade na sociedade. Isso vai produzir uma vida de imoralidade. Quer perguntar? Eu ouvi uma certa vez sobre o termo intercessão inteligente. Eu procurei pesquisar sobre o assunto, não descobri nada. Queria saber se você pode falar comigo. Não faço a mínima ideia do que seja. Não sei mesmo. Eu não sei tudo. Então ele diz para orarmos pelos reis, para que tenhamos uma vida de piedade e também uma vida de dignidade. Dignidade significa... Oi? 2, 1 ou 4. Dignidade, uma vida de dignidade significa leis. Oi?
É primeira, Falei segunda? É primeira, desculpa, gente. A dignidade que ele está falando aqui, no original, se você procurar, você vai perceber que ele está falando de dignidade no sentido de termos uma vida respeitável. Existem leis que denigrem a humanidade. Como, por exemplo, a lei do aborto, será algo comum. Vai contra a dignidade física de um ser humano indefeso. Como, por exemplo, existe hoje nas universidades vários professores universitários, que são a favor da legalização da pedofilia. Na Alemanha, esse assunto já é bem discutido, com cartilhas de sexualidade para crianças. E existe já uns rumores de baixar o nível da idade para a relação sexual consensual, não sei se é essa expressão. Ou seja, um adulto pode tocar uma menina de 12 anos e não é crime. Pode manipular, envolvê-la e não será crime. Isso é abominável. E existem pedagogos que defendem isso. É uma mentalidade. Lutar contra principados e potestades é muito mais complexo porque não é algo que manifesta no corpo de alguém. É algo que gera uma cultura. Gera uma cultura numa sociedade. É maligno. Através das novelas. Você lembra quantos anos atrás, bem poucos, as pessoas não discutiam esses assuntos que são discutidos de forma natural. As novelas cooperaram e muito para gerar uma mentalidade de tolerância. Ah, aquela jovenzinha de 12 anos está grávida. Ah, normal hoje em dia, né? Tem que se descobrir. Conversando com as adolescentes, elas falam que nas escolas as meninas estão ficando com outras meninas porque elas querem experimentar. Com o apoio dos professores. Nós estamos entrando no tempo mais escuro da história da humanidade. Na Alemanha, estão tentando regularizar a relação sexual com animais. São leis assinadas por governantes. Não podemos ter uma mentalidade de tudo bem, vai ficar tudo assim. Não, não vai ficar tudo assim. A igreja vai se levantar e vai contender, vai lutar. Até que horas que eu posso ir? 3. Nossa, tem 1 milhão de tempo ainda. Eu queria falar de algumas coisas práticas. E queria que, se você tiver perguntas também, você fizesse, ok? Uma coisa muito importante na intercessão, e você vai perceber estudando Paulo, quando ele fala sobre isso. Nenhuma oração do Novo Testamento, principalmente a dos apóstolos, elas são dirigidas aos demônios. Te desafio, teologicamente, a achar Paulo falando, eu te amarro, Leviatã. Eu te amarro, Exu Caveira. Te desafio. Não existe. Paulo orava ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pegue todas as orações. As orações de Paulo eram centradas em Deus. É batalha espiritual centrada em Deus. Eu me foco no Pai e peço para que Ele faça justiça contra a injustiça. Eu foco no Pai e oro ao Pai para que Ele derrame avivamento, para que Ele restaure a igreja, para que Ele mude a realidade da sociedade. Paulo não se dirigia aos principados, ele sabia que existia uma luta, ele sabia que existia um conflito, mas o assunto de Paulo não era com os principados, o assunto de Paulo era com o Pai. Claro que quando é possessão
física, nós expulsamos o demônio em nome de Jesus. Mas no que diz respeito à batalha espiritual, a linguagem de oração de Paulo não cita demônios. Ele ora ao Pai para que o Pai resolva as coisas. Um conceito talvez novo para nós é que intercessão significa concordar com as promessas de Deus. Quando você concorda com aquilo que Deus prometeu, isso é intercessão. Deus prometeu derramar avivamento, então eu oro concordando com isso. Deus prometeu derramar justiça, eu oro por isso. Deus prometeu cuidar dos pobres, eu oro por isso. Deus prometeu que Ele iria trazer leis justas se orássemos pelos governadores, eu oro por isso. Isso é batalha espiritual. Nós oramos ao Pai e o Pai bota o bicho para correr. É assim que Paulo crê no que diz respeito à intercessão, à oração. Uma outra coisa muito importante, Paulo gasta a maior parte do seu tempo na intercessão, orando pela igreja, em primeiro lugar. Ele passa a maior parte do tempo orando para que fosse abertas as portas para a pregação do Evangelho. Esse é o assunto de Paulo quando ora. Paulo também gasta parte do tempo orando ou encorajando a igreja a orar pelo derramamento do Espírito ou pelo fortalecimento espiritual da igreja. Lembra, Efésios 3. Eu oro ao Pai para que o Espírito de poder seja derramado no homem interior e para que eles conheçam com todos os santos as 4 dimensões do amor. Lembram quais são as 4 dimensões do amor? Com alto, com largo, com fundo, o que mais? Profundo, não lembro, como que é? Isso, é isso aí. Paulo está orando pela igreja para que eles fossem empoderados pelo Espírito Santo e conhecessem o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Isso é uma linguagem saudável de oração. E não simplesmente focarmos nos demônios. É claro que o Espírito Santo pode nos direcionar em algum momento a repreender alguma coisa desse tipo. Claro, eu não estou descartando. O que eu estou querendo dizer é que, teologicamente, biblicamente, esse tipo de coisa não acontece. Me parece que em Romanos 16, Paulo fala que devemos ser inocentes para o mal e prudentes para aquilo que é bom. Essa expressão inocente para o mal significa que nós não podemos ficar fascinados com aquilo que o diabo faz. Você já viu gente fascinada com o poder do diabo, que só fala do diabo? Alguém já viu em algum lugar? E o cara só fala disso. Uma vez um grupo estava lá um grupo até de Belo Horizonte, estava lá em onde tem o rodeio lá, Barretos, e lá tem um cowboy, uma imagem de cowboy, e a igreja estava lá falando que era o Exu cowboy, ele taca óleo na imagem, taca azeite, toca sal grosso e joga vinho, o Exu cowboy sai pra lá, amarra, não sei o quê. E amarra, repreende o Exu cowboy, Exu boiadeiro, não é cowboy não, viu? Você sabe essa história? É Exu boiadeiro. É verdade, isso não é mentira não. Depois descobriram que a estátua foi feita por um artista cristão e que ele tinha feito um ato profético, colocado uma Bíblia dentro da estátua. E estavam repreendendo o tadinho do cowboy. É verdade, isso não é zoação, não. Você pode falar sobre, você falou que Paulo gastava o maior tempo de oração, e você falou 3 coisas que ele gastava. Pela igreja, ele orava muito pela igreja, ele orava pela abertura do coração das pessoas para a pregação do Evangelho, com sinais, maravilhas, com demonstração de poder, e ele também orava muito pela realidade espiritual da igreja, que é o derramamento do Espírito, né? O Espírito Santo mover na igreja, avivar a igreja. Ele gastava tempo orando por essas coisas. Alguns amigos de Campos, eles tomavam um soco do vento, depois que eles começaram a ler o livro da Rebecca Brown. A planta estava endemoniada, era uma planta carnívora, de desenho animado, engolia eles.
demônio está aqui, demônio está ali. E eles ficavam fascinados com as trevas. Fascine-se com o teu Pai. Fique maravilhado com o tamanho da sua grandeza. Ore a Ele, para que Ele expulse a escuridão. Nós não precisamos ficar fascinados com a obra de Satanás. Nós não precisamos subestimá-lo. Não precisamos ignorar os seus ardis. Mas supervalorizar e ficar focado nele é um desperdício de tempo. Então, dicas práticas para a sua intercessão. Vamos lá. No seu grupo de oração, ensine as pessoas a orar orações, não pregar orações. Você já ouviu alguém que prega oração? A gente faz isso direto. Senhor, tua palavra diz. Nós queremos pregar para Deus o que Deus disse, como se Ele tivesse esquecido. Mas muito pior que isso. Muito pior é quando a gente quer mandar a letra para o outro irmão, que a gente está machucado através da oração. Isso é muito pior, porque é muito comum também. O irmão não te visitou, e aí você vai e fala, Senhor, enche o coração dos irmãos de amor. Os irmãos não visitam os outros. Os irmãos não servem. Senhor, muda essa igreja. Seria muito mais fácil você ir lá e falar, poxa, irmão, estou triste com você, você não me visitou, estou sentindo tua falta. Ô, Michel, aquele que ora assim, aqui na Renata. O que adianta orar aqui, Senhor, se lá fora nós não... Nossa. Isso é oração... Vamos embora, porque eu chego... Essa é a oração suicídio, depressou. Então, ore orações, não pregue as orações. O que é orar oração? Pede a Deus. Pai, eu te peço que o Senhor faça isso. Pai, eu te peço, levanta a igreja gloriosa. Pai, eu te peço, derrama teu espírito. Pai, eu te peço, salva o fulano. Pai, eu te peço, muda as famílias. Pai, eu te... Você não está pregando, você está pedindo. Intercessão é petição por outros. Outra dica. Precisa lembrar para Deus. Ele não gosta que a gente fique lembrando para ele. Ele não gosta, eu acho que é muito pesado, assim. Não digo que ele não gosta, eu estou falando no sentido de uma reunião corporativa, o que é mais eficiente para dar dinâmica à oração. Petições. Objetividade. O brasileiro, ele tem uma mania de encher linguiça. Ele ora assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, agora entrando em sua presença, queria declarar para o Senhor alguma coisa. Essa coisa que eu quero declarar é o que eu queria... Assim, gente, é claro que eu estou exagerando pra caramba, mas é mais ou menos isso. Demora muito para falar. Tipo assim, eu penso que Deus fica assim, mas qual que é a pergunta mesmo? O que você quer? Vai direto ao assunto. Ele não está chateado. A gente acha que essa enrola... Já viu quando a gente vai orar pelo enfermo? Senhor, meu Pai, eu sei que o Senhor cura. Você quer convencer Deus de que Ele cura. Eu desafio você a achar nas Escrituras Jesus orando por alguém doente. Duvido você achar. Ele ordenava ser curado. Sai dele. Porque ele tinha convicção de quem ele era, quem era Deus e quem estava atuando nele. A gente quer convencer Deus e fica, Senhor, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor age, sua palavra disse. Então, quando o Senhor, na grande comissão, ide, curar enfermos, né, lá no meio, é isso também que ele quer dizer. Isso, porque ele não disse orai pelos enfermos, ele disse curar enfermos. E aí? E agora? Pode, mas a maioria das ações de Jesus é ordenança. Então, assim, a maior parte da Bíblia... Isso. Então, mas o que seria orar por uma enfermidade? Na minha opinião, seria dar uma ordem para que ela saísse, em nome de Jesus.
Isso seria, na minha opinião, não sei se eu estou certo, mas na minha opinião, é ordenar que a doença saia. E não do jeito que comumente a gente vê. Senhor, eu sei que o Senhor cura, há poder no teu nome. Gente, ele sabe que tem poder no nome dele, ele tem certeza, ele não está com problema de identidade. É porque a gente não tem convicção. Convencer a gente. Então aquilo é para convencer isso mesmo, para convencer a gente mesmo. Então, essa é a primeira coisa importante. Isso é um assunto que não está totalmente ligado à intercessão, mas é o mesmo caso. Oração, peça. Ore orações, não pregue orações. Uma outra coisa que eu falei hoje de manhã, orações demasiadamente longas. Minha mente vai para casa. Ajuda, gente, porque talvez eu seja um vil pecador. Quem também vagamente, quando é muito longo? Levantar altão, assim, para testificar no Espírito. Libertação. Então, assim, claro, o Espírito veio sobre você, te ungiu, você entrou num clamor profético. Meu irmão, vai vir, o ambiente muda. Porque tem algo sobre a sua vida poderoso, você vai orar 1 hora e vai ficar todo mundo... Evan Robert em Gales orava 1 hora no púlpito. E a presença de Deus vinha. Mas normalmente... Oi. Em Tiago 5, fala aquela oração, sobre os enfermos. Isso aí também é para... Como que é isso aqui? Também é para ordenar cura... Ordenar é uma oração. Estou ordenando, claro, que é por meio do nome de Jesus. Então, isso já é orar. Eu não acho que a gente tem que ficar muito tempo falando. Mas é claro, assim, o nível de poder hoje é tão mais ou menos, que a gente fica, assim, ali se convencendo. Irmãos, eu não estou falando que Deus não usa esse tipo de oração. Eu oro sim, eu não estou falando que eu não oro assim, não. Eu só estou constatando que é uma coisa que o Senhor vai mudar. Isso. É isso que você está dizendo, né? Não é que você não pode orar longo. Eu não estou criando uma regra inflexível, só estou falando do bom senso. Mas orar longo atrapalha em qualquer lugar. Isso. Então imagina, aqui que é um tempo curto de oração, 1h30, tem gente que lê o livro de Lamentações inteiro. E lamenta, e lamenta, e lamenta. Outra coisa muito comum, fazer devocional na oração coletiva. Normalmente, quando estamos juntos, nós precisamos colocar a coisa no plural. Senhor, nós te pedimos, e os irmãos podem concordar. Mas, de repente, a gente muda o foco e começa a orar como se estivesse no quarto sozinho. Senhor, eu estou aqui, muda o meu coração, muda o nosso coração. Muda a sua igreja, o seu povo se reuniu como um só homem. Então, são dicas que vão ajudar muito num grupinho de oração. É isso. Seja objetivo nas orações, não se alongue. 5 minutos orando, gente, é coisa pra caramba, hein? Tipo assim, cada um, imagina, 20 pessoas, cada um ora 5 minutos sem parar. Então, seja objetivo. Depois você pode voltar a orar, você não precisa... Já viu o cara na rodinha de oração, que ele ora tudo e não deixa nada para ninguém? Tipo assim, eu não vou mais orar. Ele já orou pela Índia, pela China, pela Ásia, pela África, pelos perdidos. Entende? Então, assim, é uma coisa coletiva. O Ângelo tem uma parte, o seu Roberto tem uma parte. Às vezes a gente sente o mesmo peso, e ele vai orar o que eu ia orar. Pode até orar de novo, assim, confirmar. Mas estou falando a pessoa que tem uma abrangência. Aqui, gente, preste atenção que isso é importante. Tem uma abrangência muito completa da oração. Ele ora quase tudo que poderia ser orado por 30 pessoas. Então, percebe o que o Espírito colocou no seu coração. É aquele peso. Tem uma coisa que é exata, é o peso. É aprender a ouvir o Espírito. É aquilo que Ele quer que você ore. Deus não quer que você ore por tudo. É aquilo que Ele colocou no seu coração. Então, acho que isso também ajuda bastante. Porque às vezes a pessoa vai orar para outra, tem 4, 5 pessoas, todo mundo quer orar junto.
Ah, isso é muito bom. Que isso é ruim pelo seguinte, para mim, você vai explicar. Para mim também. Que as pessoas só ouviram na fé, não ouviu a palavra de Deus, é isso? Todo mundo ora junto e tem pessoas que você vai ensinar isso para a terra. Isso é legal se lembrar isso. É muito comum nos meios mais pentecostais. Todo mundo grita ao mesmo tempo e ninguém ouve a oração do outro. Então é muito importante, inclusive aqui, quando uma pessoa estiver orando, não façam orações paralelas, façam orações de concordância. Alguém levantou a voz para orar, você diz, sim, Senhor, amém, concordamos. Se é que você concorda mesmo, você diz, eu concordo. É isso, Senhor, confirma, é isso mesmo. Então a gente precisa ter uma cultura de ouvir a oração do outro, que na verdade, às vezes a oração do outro fala com você, vai despertar você. Então é muito importante isso, a gente aprender a ter essa... É um mínimo de ordem que se pode ter numa reunião de oração coletiva. Mas não tem uma oração que chama clamor, todos oram? Tem. Existe isso. Mas a gente vai perceber claramente a unção do Espírito. E às vezes esse tipo de que eu estou falando é inicial. O cara já deu a mão e gritam o tempo inteiro junto e não ouve. Às vezes uma oração está discordando da do outro. E eles nem sabem. Então, é a oração de concordância. A palavra... Se a pessoa pede oração para gente, ele que quer orar junto. Ah, ele também, né? Uhum. Cheguei a perder a linha aqui. Ai, meu Deus. Oi. Eu ia falar agora, você me lembrou, eu tinha esquecido. É muito importante a gente incrementar a intercessão com a música. A música torna a oração agradável e sustentável. A gente tem uma ideia, normalmente, que oração é uma coisa, intercessão é uma coisa, oração é uma coisa, adoração é outra coisa. A gente divide demais essas coisas. Para mim é o seguinte, adoração é concordar com quem Deus é. Ele é santo, Ele é digno. Quando eu concordo com quem Ele é, eu estou adorando. Quando eu concordo com aquilo que Ele prometeu, eu estou intercedendo. Das duas formas, Ele é adorado. Quando eu concordo com o que Ele prometeu, eu estou concordando com o caráter fidedigno de Deus. Isso é louvor. Eu estou concordando com o que Ele falou que vai fazer, intercedendo. Isso também é adoração. Mas nós podemos orar orações faladas, Senhor, te peço isso e aquilo. E nós podemos orar orações cantadas, que é muito melhor, na minha opinião. Orações cantadas, nós podemos cantar. Agora, claro, existe um grande problema na nossa hinologia. Existe um grande problema nas composições. Por isso que em São Gonçalo nós adotamos o método cantar a Bíblia, porque aí não tem problema com composição. Nós escolhemos os salmos, as canções de Apocalipse, Cântico dos Cânticos e desenvolvemos canto antifonal. É isso que a gente faz lá, canto responsivo. Então os cantores cantam um versículo após o outro e também nós oramos, todas as nossas intercessões são em cima das Escrituras. Orações apostólicas. Eu posso enviar para vocês uma lista com todas as orações apostólicas. Então a gente junta essas duas coisas, a música. Dica, se você tem músico, vou te dar um desafio. Se você tem músicos na sua igreja, treine os músicos para terem espírito profético. É um desafio. Músico é muito analfabeto biblicamente. Em quase todo lugar. Eles são as pessoas que tocam e depois vão para a cantina, depois do louvor. Normalmente é assim. Então, o desafio é você treinar músicos que vão se tornar músicos teólogos, músicos místicos, músicos que ouvem, ensinam, que estudam a palavra. Então, o que eu aconselho é ensine eles a meditar nas Escrituras. A meditação vai gerar um vocabulário para a composição. Quem é que conhece o Fábio Bravo? Fábio e a Dani.
A gente cantou uma canção deles aqui, Acenda a Chama. O Fábio é um filho, um discípulo, do qual eu tenho muito orgulho, e ele está vivendo uma coisa muito interessante com a música. Quase que 90% das músicas do Fábio são músicas compostas depois das minhas pregações. Ele pega o meu esboço, pega a minha ideia e ele compõe em cima daquilo que eu preguei. Tem sido tremendo ver o que Deus está fazendo através da vida dele. Em vários lugares do Brasil, eu passo, às vezes, ouço, assim, alguém está ouvindo a música do Fábio, da Dani, cara, eu fico, assim, muito feliz, fico com um orgulho bom, assim, nossa, como é poderoso ver alguém que atende o chamado de Deus, que atende o chamado para algo tão importante que é o chamado para ministrar música hoje. Muito importante. Eu garanto que você vai esquecer a metade das coisas que eu falei aqui, mas se elas tivessem sido cantadas, duvido que você esqueceria. Se nós cantarmos a doutrina, as pessoas vão aprender as Escrituras. Nós precisamos de músicos que são teólogos, que conhecem as Escrituras, que vão compor hinos. E eu fico muito impressionado com o que o Senhor está fazendo na vida desses dois, do Fábio e da Dani. Então, você pode acessar o canal do YouTube deles, tem mais de 25 mil acessos. Gente de tudo quanto é lugar está cantando as canções que eles estão compondo. É tudo muito simples, eles ligam uma câmera, fazem um filme na sala deles e as pessoas estão sendo abençoadas em todos os lugares. Quando eu ouvi seu testemunho, eu fiquei, nossa, que coisa, uma música... Foi na Bahia que vocês tocaram? A música foi lá para a Bahia. E edificou a igreja na Bahia. Despertou pessoas na Bahia. Uma música. Como que isso é poderoso? Então, é muito importante a gente ter músicos que são sensíveis ao Espírito Santo, músicos que sabem profetizar. O que é profecia? Profecia não é só prever o futuro. Vou roubar a tua aula, hein? Profecia não é só prever o futuro. Profecia é entender o que está acontecendo na eternidade. O que Deus está falando agora. E a gente, quando traduz isso em música, nós estamos profetizando com música. Nós estamos pegando uma realidade espiritual do trono de Deus e estamos cantando ela, traduzindo ela em canções. Isso é profetizar com a música. É um som do céu, é uma música espiritual. Pode ser música composta também, não é só cântico espontâneo. Existem muitas músicas, muitas composições que são totalmente proféticas. Elas alinham a igreja, elas estão lavando a igreja, estão preparando a noiva. Existem canções que, quando eu ouço... Quem é que já ouviu a Misty Edwards? Uma líder de adoração lá de Kansas. Quando eu ouço essa irmã, dá vontade de largar tudo e queimar o meu coração para o Senhor, porque é impressionante as canções. Misty Edwards. Existe muita coisa dela na internet, para download, vídeos e coisa legendada, inclusive. Então, a música é muito importante na intercessão. A música pode inspirar a intercessão e a intercessão pode inspirar os músicos. Né? Também a opinião, tem que haver uma sintonia. Uhum. Como você falou, preparar a música. Isso. O músico atrapalha todo momento. Sim. Né? Às vezes é melhor não ter músico. Isso, exatamente. Que atrapalha. É melhor nunca ter músico, né? É bom sempre ter um profeta que toca. Isso. Mas isso é um processo de longo prazo. A gente tem uma cultura que diz a seguinte coisa. Tem todo o período do louvor. Eles vão se identificar agora, hein? E aí chegou o momento que o pregador assume o púlpito e ele diz: agora chegou o momento mais importante da reunião. Talvez esse é o momento que o Espírito Santo foi embora, mas tudo bem. O momento mais importante da reunião é toda a reunião. E a música, para mim, o ministro de adoração, ele deveria ter o ministério da palavra. Só que ele canta a palavra. E o outro prega a palavra por meio de uma oratória. Então, é tudo palavra, desde que o hino tenha palavra no hino. Mas é a palavra. Não é uma preparação para o momento mais importante. Todo momento é importante, todo momento é adoração. Todo momento é centralizar o Senhor.
Então, a gente coloca os músicos e o louvor como uma coisa para preparar, para enrolar o povo. Tem lugares que dizem assim, não, começa aí com um louvorzinho até o pessoal chegar. Começa aí. Você já viu isso, gente? Por favor, me ajuda. Começa com um louvorzinho para a gente ir. Enrola aí. Então perdeu o sentido desse ministério. Amém? Acabou meu tempo.